alguns dias consegui te fazer uma pergunta sobre as perspectivas da regulamentação ucraniana. E você disse uma coisa muito importante na época, que gerou um grande impacto e que agora todo mundo está discutindo. Como fica? O decreto de Zelensky que suspende as negociações com a Rússia. Então, se imaginarmos que tais negociações estão acontecendo ou começaram, isso significa que elas serão ilegítimas. Os resultados podem ser considerados ilegais a qualquer momento. Isso realmente gerou um grande impacto. No dia seguinte, Zelensky já estava se justificando. Ele disse, proibiu negociações para todos. Ele se limitou a essa opção e disse que ele tomou esse decreto em condições quando as tropas russas estavam posicionadas perto de Kiev. Ele explicou isso dizendo que supostamente era necessário combater o separatismo, lutar preventivamente contra possíveis negociações secretas por diferentes linhas e canais com a Rússia. Ele disse que eu sou o líder das negociações e que proibia as negociações para os outros. E como você vê essa reação? Na verdade, estamos tendo negociações. Começaram após o início da operação militar especial. Inicialmente, disseram à liderança ucraniana da época: as pessoas na LNR e na LDN não querem fazer parte da Ucrânia, saia de lá e pronto. É assim que tudo vai acabar. Não há nenhuma ação militar, nenhuma guerra, não. Niet. Vamos lutar. Mas ainda assim, concordaram em começar as negociações imediatamente. No final de fevereiro, 22 de anos. Depois, começaram os contatos e encontros na Bielorrússia. Depois nós nos mudamos para Istambul. O que estava acontecendo lá? No final, em março, recebemos um documento de Komishkiev. Estou dizendo o exato. Com a assinatura do chefe do grupo de negociação da Ucrânia, Senhor Arahamia. Essas propostas ucranianas, eu quero enfatizar isso, são muito importantes. Eles criaram a base para o Tratado de Paz elaborado em Istambul. E isso aconteceu no dia 15 de abril. Antes disso, alguns líderes europeus, em conversas telefônicas comigo, disseram que a Ucrânia não pode assinar um tratado de paz. Como um dos colegas disse, eu já falei, acho que até eu nomeei com uma pistola na cabeça. Sim, tudo bem. E o que precisa ser feito? É preciso retirar as tropas de Kiev. Para nós, em princípio, era claro que a traição era bem possível. Então, ao longo das décadas, a Rússia enganou, dizia uma coisa e fazia completamente outra. No entanto, com base em considerações... completamente outra. No entanto, com base em considerações... evitar um derramamento de sangue sério, de alguma guerra séria. Nós acabamos concordando com isso. E no final de março, começou a retirada das tropas de Kiev, em duas direções, em duas colunas. A retirada foi concluída no dia 4 de abril. Uma tropa foi embora em honra. Foi embora em honra. Honra. Ele passou pela Bielorrússia e uma parte foi para o território da Rússia. A retirada finalizou em 4 de abril. O documento que nós concordamos em Istambul foi encerrada 15 de abril. Naquele momento, quando as tropas russas já não estavam mais em Kiev. E praticamente no mesmo dia, embora houvesse coisas que são controversas, e Itamaraty apontou isso. Uma série de nossos outros das autoridades. No entanto, eu concordei que estamos prontos para implementar este documento. E logo, na noite do dia 15 ou no dia 16, nós informamos a Kiev que estamos de acordo em finalizar este documento. Para assinar este documento, quase nada restava a ser modificado. Havia apenas um ponto, que a parte ucraniana propôs discutir e colocar um ponto final em uma reunião pessoal entre os dois presidentes. De repente, chegou a informação de Kiev de que eles precisam consultar seus aliados. E eles estão de folga por uma semana. Aqui estão eles conversando. Como é sabido, o Sr. Johnson chegou. Então, o primeiro-ministro do Reino Unido, com certeza,
a pedido da antiga administração americana, liderada pelo Sr. Biden, e eles disseram: ucranianos continuam. Oi. Na verdade, ninguém esconde isso. Os próprios funcionários ucranianos, e de um nível bastante alto, diretamente, em público. Sobre isso, eles disseram depois: sim, e a liderança do Reino Unido não esconde isso, também fala sobre isso abertamente. Eles desistiram desse acordo e decidiram continuar a guerra. Bem, para ser honesto, recebemos imediatamente um sinal de Kiev, como nos disseram na época. Agora vamos lutar até o último ucraniano. Então escolhemos você ou... Em resumo, vamos lutar. Eles não fizeram nada para acordar a paz. Mas, vou repetir mais uma vez. No dia 4 de abril de 1922, as tropas russas já não estavam mais sob Kiev, e os acordos foram finalmente aprovados para abrir. E o decreto sobre a proibição, as negociações, foi assinado no final de setembro e entrou em vigor no dia 4 de outubro. Ou seja, aproximadamente 6 meses depois, a aprovação do projeto de acordo de paz. Portanto, falar que a proibição de negociações foi implementado quando as tropas russas deixaram a região de Kiev. Bem, isso é completamente incorreto. E sobre questões tão sérias, então tentar de alguma forma enganar para se associar ao mundo, no mínimo, é incorreto. Mas isso apenas enfatiza mais uma vez. Então, com quem estamos lidando? Zelensky diz que é possível negociar com ele. Ele afirma que se pode negociar com ele. Na sua visão. É possível negociar com qualquer um. Apenas, quanto à legitimidade das negociações, destacarei quem conduzirá essas conversas. Por favor, indique o caminho. A questão é a assinatura final dos documentos. Essa é uma questão muito séria, que deve garantir a segurança da Ucrânia, aliás, falando, e da Rússia, uma perspectiva histórica séria e de longo prazo, e aqui não pode haver nenhum erro, nenhuma margem de manobra. Tudo deve ser aperfeiçoado. Mas, de acordo com a Constituição da Ucrânia, mesmo sob regime de lei marcial, o presidente da Ucrânia não tem o direito de estender seu mandato. Só os órgãos representativos do poder, apenas o parlamento do país, possui o direito de ampliar seus poderes. E o presidente tem apenas 5 anos, caso nada mais. Depois seus poderes são transferidos para o presidente da Rada. Mas se houver vontade de negociar e encontrar soluções de compromisso, que eles conduzam essas negociações, quem quer que seja, nós, naturalmente, vamos buscar o que nos agrada, o que está de acordo com nossos interesses. Mas do ponto de vista da assinatura de documentos, aqui, claro, tudo deve ser para que os juristas confirmaram que a população é legítima. Estarão autorizadas pelo Estado ucraniano a assinar esses acordos. O decreto não deve ser revogado, mas sim proibir as negociações? Sim, se começarmos a negociar agora, essas negociações serão ilegítimas. Aqui tem, na verdade, eu não falei sobre isso, mas vou dizer, existem, na verdade, problemas porque quando o atual chefe do regime, sim, hoje só podemos chamá-lo assim, ele assinou esse decreto, ele era o presidente legítimo na época, e agora ele não pode revogá-lo, porque ele é ilegítimo, armadilha, entende? É a pegadinha, mas em princípio, no geral, se eles querem fazer isso, existe um meio jurídico, por favor, deixem isso lá. De acordo com a Constituição, isso será feito pelos representantes da Rada. Se há vontade, pode-se resolver qualquer questão de natureza jurídica. Por enquanto, não vemos esse desejo